Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero ler um texto aqui, porque nessa noite eu quero te ajudar. Capítulo 5, versículo 23. O mundo tem evoluído de uma maneira muito rápida, as coisas têm evoluído de uma maneira muito rápida. Mas existem coisas, por incrível que pareça, elas são bem antigas. E elas não mudam com o passar dos anos. Dentro do processo da nossa fé, do nosso caminhar, existem algumas coisas que nós vamos crescendo, queridos. E eu quero te ensinar nessa noite a respeito de algo muito importante que vai te ajudar nesse processo de crescimento e transformação da sua vida. Porque o propósito de Deus, desde quando você entregou a sua vida para Jesus, nós temos muitas pessoas que estão chegando agora. Você que está chegando agora nessa caminhada da fé, você que conheceu Jesus há pouco tempo, teve uma experiência nas casas de paz, teve um encontro com Deus. Talvez tem gente aqui que tem algumas semanas, alguns dias ou poucos meses de convertido, que você verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus. A obra que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é uma obra completa. Deus não quer simplesmente resolver os seus problemas. Por mais que ainda, quando a gente vem para a igreja no começo da fé, a gente vem para solucionar os nossos problemas. Talvez a grande maioria aqui, quase mais, com certeza mais de 90%, nós vamos para Deus, a gente busca Deus, é no momento da dor, é no momento da dificuldade. Eu fui um desses, talvez você é um desses. Enquanto a minha vida estava tudo bem, eu não estava querendo saber de Deus. Mas por mais que eu tenha vindo para Deus, eu tenha ido para a presença de Deus em prol da solução de um problema, eu fui descobrindo depois que mais do que solucionar os meus problemas, resolver as minhas crises, ajustar a minha vida, Deus queria transformar a minha vida. E Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, porque você precisa entender, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas como tem muita gente nova, eu vou falar de novo. Você precisa entender como Deus criou você, como Deus constituiu você. Porque você tem aí um corpo, você tem sentimentos, emoções, e você tem dentro de você um espírito que produz, que te deu a vida. Na verdade, traduzindo em outras palavras, eu posso dizer assim: eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Diga comigo: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Aqui, ó. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós vemos a palavra de Deus nos dizendo aqui que nós somos criados por Deus, constituídos nessas três partes. Muitas pessoas, elas têm uma dificuldade de entender entre alma e espírito. Elas acham que é a mesma coisa. Não, é completamente diferente. O que dá vida ao seu corpo, nós estamos vivos, porque dentro de nós há um espírito que o Senhor colocou dentro de nós. Quando Deus criou o homem, diz a Bíblia que Deus pegou o homem do pó da terra e formou Adão. E diz que Deus foi lá e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Essa palavra no hebraico é a palavra ruach, é o fôlego. A vida entrou dentro do ser humano e ele passou a viver.
É por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo dele volta para o pó, porque ele foi feito do pó. Ou seja, de onde você veio é de onde você é sustentado. O que você come, nós viemos da onde? Nós viemos da terra. Então o que nos sustenta aqui é o que vem do quê? Da terra. O que você come vem do quê? Da terra. O que você bebe vem de onde? Vem da terra. O que você veste vem da terra. Os seus móveis vêm da terra. O seu carro vem da terra. A sua casa veio da terra. Tudo vem dessa terra. Mas o nosso espírito não veio dessa terra. Deus podia pegar alguma coisa dessa terra e colocar dentro do homem, e o homem passar a viver. Diferentemente dos animais, os animais não foram criados com um espírito, eles foram criados já corpo e vida. O homem não. O homem estava lá, o corpo, Deus tirou a vida de dentro dele e entrou dentro do homem, e isso produziu vida. Por isso que a Bíblia diz que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Por isso que o nosso espírito, ele só é alimentado por Deus. Nada dessa terra satisfaz o seu espírito. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter todo o dinheiro que você possa imaginar. Isso vai satisfazer o seu corpo e vai satisfazer a sua alma. Porque a alma é o nosso intelecto. Alma é as nossas emoções. Alma são os nossos sentimentos, são as nossas vontades. Mas nada disso satisfaz o nosso espírito. É por isso que quando você começa a adorar a Deus, é por isso que quando você vem para a presença de Deus, quando você entrega a sua vida para Ele, aquilo parece que enche você. Aquilo te satisfaz mais do que qualquer outra coisa nessa terra. E Paulo diz aqui: o mesmo Deus vos santifique em tudo, e Ele, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor. Agora volte comigo lá para Mateus capítulo 4, que eu vou compartilhar nesse texto aqui com vocês. Porém, numa nova ótica daquilo, eu vou usar o mesmo texto que a pastora Débora ministrou domingo passado, mas eu vou mostrar para você uma nova ótica aqui, de uma outra maneira, aqui em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ler um pouquinho antes? Olha o 3. Olha o 3. Versículo 1. Eu vou ler pulando alguns versículos. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 10. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 13. Naquele tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus logo lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Este é meu filho amado em quem tenho alegria. Jesus vai dar início à sua vida ministerial. Jesus primeiro vai ao deserto à procura de João para ser batizado. Quando chega naquele momento ali, que ele é batizado, o céu se abriu de alguma forma, irmãos. E o Espírito veio em uma forma de pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz do céu se ouviu. Não foi uma voz falada no espírito de alguém, como muitas vezes Deus fala aqui no nosso espírito, no seu coração. Nesse dia aqui, nesse momento, foi uma voz audível. Não foi uma voz que só Jesus ouviu. Não foi uma voz só para João Batista e Jesus ouvir, ou só para os discípulos de Jesus ouvirem, apesar que nessa época aqui nem os discípulos tinham, ele ia chamar depois. Mas foi uma voz que toda a multidão que estava lá ouviu essa voz. Quando você está na presença de Deus, quando você vai para Deus, fique tranquilo. Você não precisa falar de você para as pessoas. Deus vai falar de você para elas. Quando Jesus ouviu aquela voz, toda aquela multidão também ouviu aquela voz. Aquela voz não foi para consolar Jesus, para dar força para Jesus, porque Jesus sabia quem ele era. Aquela voz foi para que as pessoas vissem a obra que ele iria fazer a partir daquele momento. Jesus é batizado, ele sai dali daquelas águas, e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para orar e jejuar. Preste atenção. Por mais que o texto diz aqui, fala assim, capítulo 4, versículo 1 aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então um tentador, aproximando-se, lhe disse, só até aí por enquanto, já vou ler o restante do texto. Jesus sai dali, e ele é imediatamente conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar. E ele foi num propósito de jejuar por 40 dias. Como a pastora Débora ministrou no último domingo, o texto aqui, dessa palavra fome, fala assim que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa fome no original não é a fome que talvez você está sentindo agora, porque você talvez só almoçou, não tomou café e não jantou de vir para a igreja. Talvez você está aqui com aquela fomezinha aqui dentro de você. Ou aquela fome que a gente sente de vez em quando fica um intervalo muito grande das refeições. Ou até aquela fome depois que a gente jejua o dia inteiro. Ou aquela fome que a gente jejua depois de 3 dias, 4 dias, uma semana. Não é esse tipo de fome. É a fome que beira a morte, porque o nosso organismo ele vai queimando as reservas. Depois ele começa, eu vi uma vez o pastor José ministrando sobre isso, ele fez um estudo científico sobre isso aqui, esse jejum de Jesus, o processo que isso vai acontecendo no corpo do ser humano. Eu não sei falar as palavras exatas aqui, mas chega um momento, irmãos, que o corpo, ele precisa queimar, ele precisa, a sobrevivência do corpo necessita se queimar coisas, consumir coisas, e não tem. Queima-se as gorduras, depois queima não sei o que mais que queima, depois vai queimando, até que chega um ponto que vai queimando órgãos vitais, para produzir energia, e onde as pessoas acabam em óbito. O que eu quero mostrar para você aqui nessa noite, preste atenção, porque a mesma artimanha que o diabo usou há 2000 anos atrás, as mesmas coisas que ele usou contra Jesus há 2000 anos atrás, ele continua usando até hoje contra nós. Por mais que essas coisas são antigas, por mais que essas artimanhas são conhecidas, por incrível que pareça,
ainda ela é eficaz na vida de muitas pessoas que são enganadas pelas afrontas e pelas mentiras do diabo. Porque quando ele chega para Jesus, ele não esperou Jesus, ele não veio para tentar Jesus no primeiro dia de jejum. Ele não veio para tentar Jesus depois de 10 dias, 15 dias. Ele veio no momento mais difícil. Eu já fiz alguns jejuns prolongados. Já fiz jejum de um dia inteiro, de 24 horas, de 3 dias. Já fiz jejum de 7 dias. O máximo que eu fiz, sem nada, foram 12 dias. Irmãos, eu não sei o que é um jejum de 40 dias. Eu ainda tenho vontade, Deus me dê graça, para fazer um de 40 dias. No final de 12 dias, foi alguns anos atrás, eu não tinha força para nada, nem para conversar direito, irmão. Você não tem vontade de conversar. Você não tem ânimo para... Porque o corpo está tão fraco. Está tão fraco, você está tão sem energia. Você não fica irritado. Você não fica nervoso. Você não perde a paciência. Sabia disso? A gente fica um doce, irmão. A gente fica tão bonzinho. Você fica tão quebrantado. A gente não tem força para nada, nem para brigar você tem força, irmão. Nem para reclamar a gente tem força. Isso com 12, eu fico imaginando 40 dias, irmão. Meu Deus, o que é isso? 40 dias sem comer. O diabo esperou justamente esse momento. O ápice da fraqueza de Jesus, fisicamente, para vir tentá-lo. Alguma coisa semelhante do que acontece conosco hoje, irmãos? O diabo vem tentar você quando as coisas estão tudo bem lá na sua casa. O diabo vem tentar você, te provocar você, tirar dúvida no seu coração quando as coisas estão caminhando tudo bem lá na sua casa, quando o relacionamento, você e sua esposa, quando as finanças, quando a saúde, está tudo em ordem. É nessa hora que o tentador vem? Não, irmãos, ele vem na hora onde nós estamos passando pelas maiores dificuldades. E a mesma coisa que ele fez há 2000 anos atrás, ele continua fazendo até hoje. Versículo 2, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o quê? Filho de Deus. Grave isso. Essa palavra se és, ele estava colocando uma condição, é uma condicional. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. O que Jesus tinha ouvido há 40 dias atrás? O que Jesus tinha ouvido há 40 dias atrás, irmãos? Tu és o quê? Meu filho amado, em quem me comprazo. 40 dias depois, no momento mais difícil da vida de Jesus, no momento de maior dificuldade, no momento de maior tribulação, a primeira coisa que ele chega para Jesus e coloca em dúvida: será que você é filho de Deus mesmo? Olha o estado que você está. Você não tem força? Você está fraco? Porque Jesus era homem, irmãos, como nós. Ele não passou por esses 40 dias de jejum como Deus. Ele passou como homem. A gente ainda jejua, você fica no quarto, deita no chão, às vezes tem ventilador, um ar-condicionado, as condições todas propícias. Jesus foi para o deserto, irmão. Provavelmente ele se enfiou numa caverna. É claro que ele não ficou exposto ao sol, porque senão já teria morrido. Foi para uma caverna, irmão. Dormir no chão, sem conforto.
calor durante o dia, frio durante a noite. A caverna, provavelmente, esse buraco onde é que ele estava, não tinha porta, não tinha janela, era uma coisa completamente improvisada. O diabo chega para ele na hora que ele estava passando o momento mais difícil, e a primeira coisa que ele coloca em dúvida é se ele era filho de Deus. A mesma coisa que ele faz conosco hoje, irmãos. Às vezes Deus te deu palavras, Deus te deu promessas na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, no seu chamado, no seu coração, palavras que Deus liberou para você, e essas palavras ainda não se realizaram, não se concretizaram. E aí, no momento da luta, no momento da dificuldade, a primeira coisa que ele vem é tentar roubar, produzir uma dúvida no nosso coração. Porque a dúvida é a inimiga da nossa fé. A dúvida produz o medo. E o medo rouba a nossa fé. A primeira coisa que ele tentou fazer foi gerar dúvida no coração de Jesus. Talvez hoje o inimigo vem, essas setas vêm, ali o diabo se personificou de alguma forma e apareceu para ele. Não foi uma voz, ali o diabo se encarnou de alguma forma, não sei como. Mas hoje é uma voz que sopra aqui dentro do seu ouvido. São setas malignas que vêm no seu coração para gerar dúvida dentro de você. Porque você olha para o quadro, em vez de melhorar, o quadro piorou. Você está orando pelo seu marido, você está orando pela sua esposa, você está orando pelo seu filho, você está orando pelas suas finanças, você está orando pela sua saúde, você está orando pelo seu casamento. Em vez de melhorar, a coisa piorou. E aí ele vem falar assim: será que Deus falou com você mesmo? Será que aquela palavra foi de Deus? E nós somos tendenciosos a olhar a circunstância e não nos apegarmos à palavra. E se nós não fizermos como Jesus fez, irmãos, nós nos tornamos uma presa tão fácil, com um argumento tão antigo, com uma proposta tão antiga. A primeira coisa que ele vem fazer no nosso coração é produzir dúvida dentro de nós. E como eu disse para você que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, Satanás tentou tocar nessas três áreas da vida de Jesus aqui. A primeira coisa que Satanás tenta tocar é no corpo de Jesus. Resolver o problema da fome dele. Se você é filho de Deus, se você for, e talvez você não seja, transforma essas pedras em pão. Tentou tocar no corpo de Jesus. Satanás, ele vai tentar tocar no seu corpo. Ele vai tentar tocar na sua alma. E ele vai tentar tocar no seu espírito também. É por isso que Paulo fala lá que nós precisamos conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis na presença de Deus. Amém? Está acordado aí? Diz amém. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: está acordado, irmão? Poltroninha, luz mais baixa, ar-condicionado fresquinho. Tem gente que não precisa nem disso tudo, né? Imagina com isso tudo, né? Ai, eu fico olhando aqui, tem uns que puxam uns roncos aqui, só volta. Engraçado. Então, quando você vê alguém dormindo do seu lado, fala assim: presta atenção, irmão. Acorda aí. Dormia mais tarde em casa, aí é mais confortável. Ele vai tentar vir com as mesmas propostas, irmãos, com as mesmas circunstâncias para roubar a nossa fé. Ele vai tentar vir mexer no nosso corpo. A segunda proposta do diabo para o Senhor foi qual? Jesus não aceitou. Então o diabo, versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito: aos anjos ordenará a seu respeito para te guardem, e eles te sustentarão para que não tropeces
em alguma pedra? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tentou mexer nas emoções dele, tentou mexer na alma. Vai lá, sobe no pináculo, lá no pináculo, da parte mais alta do templo, e atira-te, olha, uau! E os anjos vão vir e vão te sustentar. Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, querido, vai tentar tocar nas suas emoções. Ele vai tentar aproveitar o seu momento de fragilidade. Ele vai tentar aproveitar o seu momento de fraqueza emocional, para vir tentar você a desistir da sua fé, a fazer você tentar a Deus, tendo atitudes que Deus não te pediu para fazer. Mas aí é a hora de você se firmar na verdade. Ainda que ele venha com propostas, fique firme. Ainda que ele tente jogar dúvida no seu coração a respeito de quem você é, não perca a sua identidade. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é herdeiro da promessa, e tem bênçãos, tem milagres, tem respostas, tem coisas esperando por você. Mas é necessário que você fique firme, porque ele vai tentar tocar também no seu espírito. É o último estágio. Tenta tocar no seu corpo, ele tenta tocar na sua alma, e ele tenta tocar no seu espírito, porque foi o que ele fez com Jesus. Levou ainda, verso 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O que o diabo quis agora era a adoração. A adoração não é uma manifestação, por mais que a gente ache que nós estamos adorando aqui. Sim, nós adoramos com o nosso corpo, nós adoramos com a nossa alma, mas acima de tudo nós adoramos com o nosso espírito. É por isso que quando ser um adorador não é depender das circunstâncias. Quando você vem aqui para adorar o Senhor, ainda que você possa adorá-lo em todo momento na sua casa, no seu trabalho, mas deixa eu te falar especificamente sobre esse lugar aqui. Você não pode depender das suas emoções, você não pode depender do seu sentimento, você não pode depender do seu corpo. Irmãos, quantas vezes eu venho para cá sentindo dor, quantas vezes eu venho para cá com mal-estar no meu corpo físico. Mas quando eu chego aqui, eu não venho aqui para adorar a Deus, para me sentir bem. Eu venho aqui para adorar, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Isso não depende de como eu estou. Porque se você for guiado pelas suas emoções, sabe o que vai acontecer? Vai ter dia que você vai chegar aqui, e aí você vai levantar a mão, você vai cantar, mas vai ter dia que você vai pôr a poupança nesse banco aqui, e não tem ânimo nem para levantar. O que foi, irmão? Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou, nossa, uma problemaiada lá em casa. Nossa, minha mulher, meu marido, meus meninos, periquito, papagaio, cachorro latiu demais. Nossa, ai meu Deus. Aí, eu não venho aqui para me sentir bem. Eu não adoro porque eu estou sentindo bem. Não, hoje eu estou bem. Então hoje eu vou levantar minha mão. Hoje eu estou mal, eu vou baixar minha mão. Aí um domingo é assim, um domingo é assim, um domingo é assim, um domingo é assim. Um domingo é... Olha. É o seu espírito. Independentemente do que você está sentindo, independentemente do que você passou, independente do seu corpo físico como ele está, você vai levantar suas mãos e você vai adorá-lo, porque Ele é de toda a honra e toda a glória. E a hora que você menos imagina, aquela dor, tudo aquilo foi embora, porque você decidiu fazer o quê?
você decidiu adorá-lo. Satanás tentou tocar na adoração dele, tentou tocar no espírito dele, tentou tocar no corpo, tentou tocar nas emoções. Pula! Tentou tocar no espírito dele. Mas a primeira coisa que ele tentou fazer foi produzir dúvida no coração de Jesus a respeito de quem ele era, a respeito da palavra de Deus, a respeito da promessa de Deus. Não tenha dúvida a respeito da palavra de Deus, querido. Não tenha dúvida a respeito do que essa palavra diz aqui a seu respeito. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida do amor de Deus. Não tenha dúvida da bondade de Deus. Não tenha dúvida da misericórdia de Deus. Não tenha dúvida do cuidado de Deus. Porque ainda que as coisas não estejam como a gente gostaria que estivessem, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E se eu crer e permanecer, irmãos, Ele vai fazer. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Verso 2. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está um caos. Deus está no controle desse caos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que a gente ache que esse país nosso está uma bagunça, e ache não, está uma bagunça, uma vergonha, Deus fala uma coisa para você. Deus está no controle dessa bagunça. O homem acha, os juízes acham que eles têm o controle, os partidos acham, os políticos acham que eles têm controle, mas quem está no controle dessa nação é o Senhor. É o Senhor. Deus está no controle dessa terra. O diabo é um camarada frustrado, irmão. Ele não consegue fazer uma reunião sequer em secreto, escondido. Imagina o diabo reunindo seus demônios para planejar um outro tipo de destruição. Você acha que o diabo faz alguma coisa em secreto nessa terra, irmão? Sim ou não? Não faz. Tudo que ele faz, Deus está vendo, irmão. E Deus está no controle. E tem hora que o diabo trabalha até para Deus, irmão. Ele trabalha para Deus. Vou contar uma experiência aqui de uma senhora, isso é um fato real. Já contei isso aqui, vou contar de novo, que é isso para o momento. Uma senhora de uma cidade muito piedosa, uma mulher de oração, serva de Deus, conhecida na cidade inteira pelas suas orações, pelo seu clamor, pelos seus jejuns, pela sua intercessão. Essa mulher, por um momento, começou a passar por um momento da sua vida, começou a passar por uma dificuldade financeira, coisas que todos nós estamos sujeitos a passar, irmãos. E essa notícia chegou ao ouvido de um homem envolvido com magia negra na cidade, dos mais conhecidos. E aquele homem então decidiu falar para os seus seguidores. Ele faz o seguinte: vai no supermercado, faz uma baita de uma compra, enche não sei quantos carrinhos vocês quiserem, enche, põe de tudo do bom e do melhor, e vai lá e leva na casa daquela senhora. Quando ela perguntar quem foi que mandou, você fala assim para ela que foi o diabo. Os caras foram lá no mercado, gastaram uma grana no mercado, encheram 3 carrinhos, irmão, com do bom e do melhor. Lotado o carrinho. Chegou na casa da mulher, bateu palma, ela atendeu como sempre, muito receptiva, muito carinhosa. E olha, nós vamos trazer um negócio aqui para a senhora. E eles esperando a palavra, a pergunta derradeira, né? Porque o intuito era falar que o diabo que mandou.
E foi descarregando uma sacola, descarregou um carrinho, nada da mulher perguntar. Descarregou 2 carrinhos, nada da mulher perguntar. Descarregou 3 carrinhos, a hora que eles tinham descarregado tudo, eles viram que a mulher não ia perguntar. Eles falaram, não podemos sair daqui sem dar a resposta principal para ela. Quando estava despedindo dela, eles chegaram para ela e falaram assim, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora não vai querer saber quem mandou isso aqui para a senhora? Ela falou assim, não, meu filho, eu não preciso saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus está no controle de tudo, irmão. Deus está no controle de tudo. Não tem nada que não esteja fora do controle do Senhor. Então não duvide das promessas de Deus, não duvide da palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma palavra, você tem uma palavra de Deus, Ele começou a fazer uma obra na sua vida, Ele começou a fazer uma obra na sua casa. Então faça como o apóstolo Paulo, creia aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra, Ele vai completar essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Não duvide não. As circunstâncias difíceis vêm, mas elas passam, irmãos. Como a Ellen disse, o país está passando por um momento difícil. E nós estamos sendo sustentados, nós estamos sendo cuidados. Talvez agora não é hora de sonhar tanto com coisas. Daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer. Esteja contente, Deus está cuidando de você. Jesus nunca falou que as coisas seriam fáceis, mas Ele falou que seriam possíveis. Às vezes Deus não está mudando a sua vida, não está mudando a circunstância, porque Ele quer mudar, Ele quer usar a circunstância para mudar você. Deus não está só interessado em resolver seus problemas, Deus está interessado em mudar a nossa vida, irmãos. Porque o mais importante não é o que acontece do lado de fora, o mais importante é o que acontece aqui dentro, aqui, ó. Porque não adianta ter os problemas resolvidos, mas aqui dentro tem mágoa, aqui dentro tem rancor, aqui dentro não tem perdão, aqui dentro tem maledicência, aqui dentro tem fofoca, aqui dentro de mim tem maldade, aqui dentro de mim tem... Não adianta resolver os problemas de fora se aqui dentro não foi transformado. E às vezes nós estamos querendo mudar as coisas do lado de fora, e Deus falou assim, filho, eu não estou querendo mudar de fora, não estou querendo mudar por dentro primeiro. Não, Deus, muda isso aqui. Não vou mudar não, preciso mudar aqui dentro de você. Porque a hora que eu mudar isso aqui, eu vou resolver tudo isso aí. É o que eu falei domingo passado. Davi estava lá diante do exército dos filisteus. Davi não precisou vencer os filisteus, Davi precisou vencer Golias só. Você não precisa resolver todos os seus problemas, você só precisa resolver o problema certo. Resolva o problema certo. E você vai ver que um monte de coisa vai ser resolvida porque você resolveu o problema certo. Quando os engenheiros querem implodir um prédio, eles não colocam dinamite no prédio inteiro, irmãos, não precisa. Vai só nos pontos certos. Essa coluna aqui, nem todas as colunas precisam de dinamite. É nessa daqui, 4, 5, 6, 10, essa aqui, pronto. Uau, desaba tudo. Esse monte de problema que você fala assim, pastor, eu não sei nem por onde começar. Tem sim. Fale, Deus, mostra para mim onde é que está o pilar dessa situação toda. No que você implodir, arrancar esse pilar, arrancar isso da sua vida, você vai ver que um monte de coisa vai ser resolvida, porque você arrancou uma coisa só. Porque essa está desencadeando um monte de outras coisas. Então resolva isso na sua vida. Deixe Deus trabalhar aqui dentro de você. Não tenha dúvida, não questione a palavra de Deus. Jesus não aceitou a dúvida. Ele ficou firme e disse, está escrito. Resultado, os anjos vieram e o serviram. Na última proposta do diabo, como eu falei domingo passado, Jesus não questionou ele, dizendo, Satanás, você vai me dar tudo isso, mas nada disso é seu. Jesus não questionou ele, porque era dele.
O diabo, quando o homem pecou, ele roubou tudo isso do homem. Todas essas heranças, todos os governos, todos os reinos. Mas quando o diabo tentou fazer essa proposta para Jesus, Jesus falou assim: espera, daqui 3 anos nós vamos conversar. Jesus tinha 30 anos naquela época, porque aos 33 ele morreu, desceu ao inferno, e diz a Bíblia que ele tomou as chaves da morte da mão do diabo. Satanás, eu não vou aceitar a sua proposta, porque daqui 3 anos, não é você que vai me dar, sou eu que vou te tomar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não troque o seu milagre, não troque a sua bênção, talvez por um prato de lentilha, como Esaú fez. Não troque a promessa de Deus pela mentira do diabo, irmãos. Porque a mentira, ainda que todo mundo esteja dizendo que é verdade, ela continua sendo mentira. Não é porque todo mundo está fazendo, irmãos, porque a partir de agora, porque todo mundo está fazendo, então passa a ser verdade. A maioria dos países já tem como lei o aborto. É legalizado fazer aborto. O Brasil é um dos poucos países que ainda não é legal fazer aborto, na lei. Daqui a pouco 100% das nações vai estar legalizado o aborto. E daí? Agora então, porque as nações, porque o homem fez uma lei que é permitido agora, então agora está certo, era errado, agora... Não, irmão, o que é errado continua sendo errado, ainda que o homem diga que é certo. Porque essa palavra aqui é a palavra de Deus. Relacionamento entre homem e uma mulher, ainda que o mundo inteiro diga que pode. O contrário. O mundo inteiro diga que pode. Essa palavra continua dizendo que não, irmão. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Está todo mundo fazendo, pastor. Mas você não é todo mundo, irmão. Lá em casa, às vezes, os nossos filhos querem fazer algumas coisas. Eu falo, não, mas todo mundo lá na escola tem. Mas você não é todo mundo. Você não nasceu naquela família, você nasceu nessa daqui. E nessa família você só vai ter isso na hora certa que você tem que ter. Ainda que o mundo inteiro acha que pode. Fique com essa palavra. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia.